Oi, Alex. Tudo bom, Betânia? Boa Tudo noite. bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo? Mais uma aula no nosso Direito que Move, né? Hoje temos a presença Isso. aqui ilustre do nosso colega Maurício Saporito, né? Oi, Grande, Maurício. grande Boa defensor noite. do júri. Jorge Raposo também está aqui nos acompanhando, meu irmão. Bacana. Então, Gabriela. hoje vai ser um dia daqueles, né? É um dia de empolgação, né? Porque o tema promete, né? Então, assim, só rapidamente para a gente já falar, porque tem muita coisa para falar. Hoje é nossa aula sobre uso capião em imóvel proveniente de herança, né? Só a gente se apresentando rapidinho, sou Betânia Ferreira, sou defensora pública, que atua 6 anos, fez 6 anos agora. Essa É isso semana. mesmo, é. Tô em Há fevereiro. 6 anos sou titular no Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em Salvador. E atuo todos os dias, eu e Alex. Não sou só eu, não. Eu e Alex. É porque Alex está até mais tempo do que eu 7 anos, né? no Um ano antes. 7 anos. E atuamos todos os dias com esse tipo de processo. E hoje vai ser aquela aula que a gente se empolga, né, Alex? Porque é uma aula digna de você se empolgar. Uso capião de imóvel proveniente de herança. Quem Isso. na família Não tem. nunca teve um caso desse, ou se não teve, Já foi questionado pode ter. acerca, né? E se não teve, já foi questionado acerca desse tema, né? Eu Com estava até um certeza. pouco antes de você entrar, que logicamente que eu entrei primeiro, eu estava colocando o nosso tema e dizendo que é, é um tema que pode, é fonte de conflito, né? E a gente vai falar hoje sobre as consequências e as possíveis soluções acerca desses conflitos que existem em torno desse tema, né? Ele é grande, né? Ele tem muita coisa para falar. Então, a gente tem. Eu vou começar logo, porque assim, o tema é grande, tem muitas coisas para observar. Essa aula ela é muito bacana. É só para falar aqui para as pessoas, a gente deu essa aula já, como essa aula fechada, né, para as pessoas que se inscreveram no nosso link lá aqui no Instagram. Então, assim, se você tem interesse de saber sobre nossas aulas fechadas, também se inscreve no nosso link, se inscreve no nosso Telegram, que lá a gente tem conteúdos exclusivos. O que tem lá no Telegram são dicas, são detalhes do que a gente fala aqui, mas que não dá para falar tudo aqui, então a Isso, gente coloca essas, lá. essas aulas fechadas estão no YouTube, né? A gente está no YouTube e no Facebook também, mas E isso. E aí, assim, ela eu acho que essa aula, tipo assim, ela é a aula, né? Até porque a gente estruturou essa aula de uma forma bem diferenciada, né? Mostrando detalhes do tipo, o que, que a gente tem que perguntar para a pessoa que o nosso assistido, e no caso, para quem atua na advocacia privada, para a pessoa na advocacia privada, que documento utilizar. E aí, lógico que ela é uma aula muito mais ampla, né? Ela é uma aula enorme, mas a gente vai tentar aqui em uma hora passar esses detalhes, não de uma forma tão, diríamos assim, tão detalhada como foi feito lá nessa aula fechada, mas passar a esses pontos que são os pontos que a gente costuma brincar, até que porque a a gente aula lá durou quase 2 horas, não foi? Por conta duas do horas. tamanho do tema que a gente falou. Isso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é que é um tema que ele é muito conflituoso, porque ele traz conflito em dois pontos, né? É, a- 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 ele traz conflito no aspecto pessoal, porque quando falece o autor da herança, toda a família já é tomada por uma questão de sentimentos. Você perdeu uma pessoa querida, então você tem uma disputa de bens sobre aquele imóvel, ou um imóvel, ou alguns imóveis, você tem aquilo, e por vezes a disputa ela já é até anunciada, né? Antes do Isso autor da mesmo. herança
falecer. E, por outro lado, você tem um conflito social muito grande, que é a questão da irregularidade fundiária. Isso a Porque, gente assim, traz de forma corriqueira aqui, né? A gente pontua sempre nas nossas aulas, nos nossos 20 exatamente. minutos de reais. A gente fala muito disso aqui, o como, e inclusive essa semana a gente postou dados de 2019, e a gente sabe que de lá para cá nada melhorou de forma muito significativa, né? Tanto que a gente vem tendo legislações sucessivas para tratar da questão da regularização fundiária, a 13.465 de 2017, agora a lei do programa Casa Verde e Amarela, que também trata de algumas questões referentes à regularização fundiária, não só da aquisição de imóveis, apesar de ter sido o programa que substituiu Minha Casa Minha Vida. E aí a gente sabe o quê? A gente sabe que a irregularidade fundiária no Brasil, ela é enorme, ela é gigante, né? E aí a gente tem dois conflitos. A gente tem um conflito, que é um conflito natural da sucessão, né? Quando a gente fala de conflito, a gente não fala, tipo, necessariamente de briga, de discussão. É um conflito que gera demandas no momento da partilha, no momento de inventariar esses bens, as dívidas, porque você não só inventaria só bens, você também inventaria dívidas, né? No momento que tudo isso acontece, isso gera um conflito, e um conflito fundiário, o fato do imóvel ele não ser regularizado e dele surgir alguma demanda referente à regularização, já torna essa situação, de certa forma, pode ser configurada como um conflito social, né? Para a pessoa não achar que conflito fundiário necessariamente é o que a gente normalmente chama de conflito fundiário, que são pessoas disputando uma terra, ou às vezes com muitas pessoas, como é no caso das ações possessórias multitudinárias, que a gente conhece muito bem, porque atua cotidianamente com elas, né? Bom, mas vamos lá. Então, a gente tem dois conflitos. A gente tem muita área sem regularidade, né? O post que a gente colocou essa semana, a gente falou que 50% dos imóveis no Brasil, dos domicílios no Brasil, eles são irregulares. Isso representa 30 milhões de domicílios. E engana-se, Alex, quem acha que são só os domicílios de baixa renda que não possuem Que área para regularização atuação, fundiária. hein? Que área para atuação? Pois 30 é. milhões de municípios ou De de imóveis não imóveis para serem regularizados. regularizados. E Muita as coisa para se pessoas fazer. enganam-se, quem acha que quem não tem regularização fundiária é o nosso público. É o público que a gente atende, Da são os nossos defensoria. domicílios. De jeito nenhum. Isso não é realidade, entendeu? A gente tem um público de baixa renda, a gente sabe que a população de baixa renda ela foi excluída do uso e da ocupação do solo de forma convencional, né? Esse é o nosso público, nós trabalhamos com direito à moradia, mas nós sabemos também que isso não é uma realidade de tipo só a população de baixa renda está na irregularidade fundiária. Isso não é verdade. A própria Tanto que não lei, é verdade. eu acho que você vai trazer isso, continue. É isso. Tanto que não é verdade que a Lei Pronto. 13.455, que trouxe o instrumento de REURB, ela prevê dois tipos de REURB. A REURB-E e a Isso. REURB-S. A REURB-S para a população predominantemente de baixa renda e a REURB-E para a população que não é de baixa renda. Isso A aí. gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, o número de... Quer dizer, o número não, o sem número de loteamentos irregulares que pretendem nascer regulares, mas que ao longo desse processo de regularização junto ao município ou então no registro de cartório de imóveis, eles se tornam irregulares. Um imóvel, ele pode se tornar irregular simplesmente sendo regular em algum momento e, tipo, quando se faz um negócio jurídico em relação a ele. Ele pode se tornar irregular se fez uma escritura, um compromisso de compra e venda, né? Ou estava feita uma promessa de compra e venda, entre a promessa e a finalização de tudo, o registro, tudo certinho, faleceu o vendedor e a família do devedor, porque entendeu que ele já tinha vendido aquele bem, não arrolou esse bem no inventário, e aí não tem como ninguém passar para ele. Conclusão, o imóvel virou irregular, né? Aquela pessoa ela não tem a propriedade daquele bem. Isso aí. Né? Não tem a propriedade daquele bem. Então, assim, diversas são as origens da irregularidade fundiária, né? Diversas são. E vou falar uma coisa, Alex.
Ao contrário do que as pessoas pensam, a gente que atua com isso em grande volume e cotidianamente, a gente sabe que a grande maioria das ações de uso capião, ela não tem qualquer oposição porque elas são originárias de um negócio jurídico que não se concluiu, seja porque não houve desmembramento dos loteamentos, seja porque o negócio jurídico não se concretizou e não se abriram inventários, e aí depois um vem falecendo, o outro vem falecendo, aí teria necessidade de se abrir inventários sucessivos, o que tornaria isso muito custoso. Né? Então, a gente sabe que tem uma série de situações. Né? Bom, a gente tem uma outra situação que tanto o STF como o STJ já decidiu de área, por exemplo, Lei Municipal de Política Urbana, que define que o módulo mínimo do loteamento tem que ser X. Determinada pessoa cede a parte de trás do seu imóvel para o seu filho construir. E aí a área dos imóveis fica menor do que o módulo urbano previsto pelo município. E aí ele não consegue fazer esse procedimento junto ao município, junto ao cartório de registro de imóvel. O imóvel cai na irregularidade e aí a regularização tem que ser feita pela via da uso capião. Eu citei o STJ e o STF, e o STF na uso capião especial e na uso capião extraordinária, o STJ, decidiram que área inferior ao módulo urbano, né, por lei municipal, não inviabiliza a uso capião. Né? Bom, mas aí eu estou falando isso tudo por quê? Eu estou falando isso tudo para as pessoas entenderem que a irregularidade de um imóvel proveniente de herança, ela tem muitas origens. Né? Ela pode ter muitas origens. Né? E às vezes a pessoa que é o herdeiro nem sabe dessa irregularidade, porque a vida toda foi o autor da herança que cuidou dessa parte. E aí a gente pode ter, né, vamos colocar assim, eu vejo 4 situações que a gente pode ter uma ação de uso capião ou um procedimento pela via extrajudicial. E aqui, gente, eu não vou tecer muitos comentários diferenciados entre um e outro, porque a gente falar de prova aqui, você de documento e de pergunta, você já pensa assim, que a gente falar de documento aqui, se você for fazer pela via extrajudicial, é o que você vai ter que apresentar para o notário para fazer a ata notarial e, posteriormente, juntar junto com a ata notarial para levar até o registrador. Né? Porque, como eu já disse aqui outras vezes, o capião extrajudicial é procedimento. Então, hoje a gente vai cuidar mais nessa aula, é até bom que a gente faça o recorte, a gente vai se preocupar, sim, com questões procedimentais, de documento, perguntas e tudo mais, mas a gente vai se preocupar mais com diríamos assim, com a possibilidade de visualização de direito ou não da uso capião em imóvel de herança. E por que eu falo que a gente tem que se preocupar com a visualização de se há esse direito ou não? Porque, Alex, olha só, a gente uma vez estava até respondendo questões em uma das nossas aulas de perguntas e respostas, e a pergunta era mais ou menos assim, olha, um neto pode usucapiar um imóvel que era do avô, que foi proveniente de herança, né? E eu até brinquei e disse, olha, eu não vou responder essa questão. Você vai assistir a nossa aula. Uma sala fechada. Porque não tem como responder. Porque, assim, são muitos... Não tem como você responder uma pergunta, né? Porque a resposta pode ser tanto sim, como a resposta pode ser não, né? A gente vai falar aqui uma série de situações e essa situação a gente vai falar para quem vai pedir e quem está fazendo uma defesa. Nessa situação vai usar os argumentos exatamente contrários ao que a gente falar aqui, que a gente também vai apontar e vai ter que observar a mesma coisa, né? A gente observa a mesma coisa quando está de um lado ou quando está do outro. E aí, Alex, tem 4 situações que podem acontecer isso. E é óbvio que dessas 4 situações, elas são situações jurídicas que podem levar ao uso capião de imóvel de herança. Mas a gente só consegue analisar no caso concreto. Né? E aí a gente vai falar aqui especificamente, detalhado das perguntas e tudo mais, e aí vocês vão ver que não tem como identificar isso se não for no caso concreto, porque existe muita variação, até porque existe um elemento nisso tudo, que é um elemento que ainda vem agregado de uma outra circunstância,
O elemento que é difícil de se provar, que eu costumo falar, que é o contrário do que as pessoas acham que é fácil, é posse. E nessa situação da usucapião imóvel de herança, essa posse vem agregada de uma outra circunstância, que é a posse exclusiva, né? Que é uma outra situação ainda que as pessoas têm que se preocupar. Então, assim, ó, imóveis onde o autor da herança transmitiu somente a posse, ele não tinha regularização fundiária, o imóvel não era regularizado, é muito comum que essa situação ela se apresente no futuro. Por quê? Porque qual é a situação do usucapião em imóvel de herança? É alguém que, após o falecimento, e aí eu vou usar o exemplo aqui, sempre ascendente e descendente, tá, Alex? Podendo ser outros, mas sempre ascendente e descendente, porque eu acho que configura a situação de uma forma mais explícita. A pessoa ou morava com os pais, ou não morava e depois do falecimento foi morar. Os ascendentes faleceram, a pessoa ficou na casa e permaneceu na casa, né? Na casa, no sítio, na fazenda. Aí eu tô falando de um imóvel em que não necessariamente é um imóvel único, tá? Permaneceu nessa casa, né? E essa casa ela pode ser regularizada ou não regularizada. Então, se ela não for regularizada, existia uma coisa antigamente que agora mudou bastante, que era a questão de não se inventariar a posse, né? Isso já vem se alterando. A gente nem vai entrar nessa discussão agora porque não dá tempo, mas isso já vem se A alterando. gente tem uns 20 minutos, né, que fala sobre isso, né, no nosso guia Sim, aqui. sim. Dentro disso de não se inventariar a posse, muitos imóveis ficavam sem essa inventariança da posse, das dívidas, e se não tem inventariança, também não tem a partilha, né? Também não há essa transferência. E a gente sabe que posse é uma coisa que a regularização pode ser feita posteriormente. Bom, mas aí qual era a realidade fática que acontecia? O imóvel ficava uma pessoa lá morando, um dos herdeiros morando lá eternamente, né? E em determinado momento, esse herdeiro, ele se apossava do imóvel, né? A gente também tem uma outra possibilidade em uso capião de imóvel de herança, que é quando o imóvel é sim regularizado, tem propriedade, né? A propriedade é do autor da herança, só que também não foi aberto inventário. Né? A gente sabe que tem muitas famílias que têm essa discussão. Não, vou abrir, não vou abrir, não, vai ter que recolher o imposto, mas sabe, isso é real. Eu tô rindo aqui Isso é porque tem um real. caso em minha família. Quem não tem um caso desse na família? Na minha não tem. Continue. Não tem. Não que eu saiba, não na minha família mais próxima. Na minha tem. Mas assim, é uma outra possibilidade. A outra possibilidade de acontecer, que aí todo mundo fala, não, mas isso aí não vai acontecer nunca. E acontece. Inclusive a decisão do STJ que tem, né, que é a decisão parâmetro para essa possibilidade de uso capião imóvel de herança. Eu tenho até aqui o número do RESP, né? O 1.631.859, né? De São Paulo. Esse Então, RESP. e aí, qual é a situação? É tipo, quando o autor da herança falece, né? Toda a questão patrimonial, a posse, a propriedade dele, é transmitida imediatamente para os seus herdeiros, né? Você não precisa abrir inventário para a transmissão da posse e da propriedade. O inventário ele serve sim para relacionar os bens, para relacionar as dívidas, para recolher o imposto, para fazer a partilha desse bem. Né? A posse e a propriedade são passadas imediatamente. Tanto que um único herdeiro pode requerer a defesa de um direito real ou da posse de um imóvel pelo todo, né? Por esse condomínio que não se divide, né? Porque aí forma um condomínio. Todas as posses, todas as propriedades do autor da herança, ela forma um condomínio, né? Ela forma um condomínio, os herdeiros em condomínio possuem aquilo e têm a propriedade daquilo até que ocorra a partilha. E aí, Alex, pode ser que do momento que se inventaria, né, que se relaciona esses bens, do momento do falecimento até o momento da partilha,
tenha se passado tempo suficiente, inclusive para uso capião. E nesse meio tempo, um herdeiro possa ter adquirido os requisitos para uso capião. Então, isso é possível. A outra possibilidade ainda, que é uma possibilidade que apresenta, na minha opinião, alguma diferença dessas outras três, mas são diferenças procedimentais, porque a lógica ela não é diferente, mas ela possui diferenças procedimentais no aspecto de quem seria o requerido e por aí vai. É a questão de quando só tem um imóvel, né? Acontece o inventário, acontece... só que a pessoa só deixou um imóvel, uma casa. Se ela for dividida, ela perde sua função como casa, e aquela casa, aquele imóvel se torna um imóvel em condomínio, né? Também é uma outra possibilidade. E aí, essas quatro possibilidades são possibilidades que podem levar a um imóvel que é proveniente de herança terminar em uma ação de uso capião, né? Essas quatro possibilidades. E dentro dessas quatro possibilidades, a gente precisa analisar os requisitos, que vão ser um pouquinho, diríamos assim, um pouquinho mais floreados. Por quê? A decisão do STJ, primeiro eu queria fazer só um comentário antes de eu entrar nos requisitos em si. Primeira coisa que você tem que fazer quando você se depara com um caso desse é fazer um questionamento, alguns questionamentos referentes à questão da sucessão. E aí eu queria já falar uma coisa assim, ó. A gente aqui, a nossa ótica, até falei isso na aula passada, que a gente falou de relações familiares e regularização fundiária, a gente fala que a gente tem uma interseção muito grande entre as áreas. Essa área, então, direito de família e sucessão, porque logo na nossa cabeça e na cabeça das pessoas que lidam com direitos reais vem direito urbanístico, direito ambiental, direito administrativo, as limitações vindas disso. Mas assim, e as interseções, né, que são feitas com esses ramos. Mas não tem, eu não vislumbro a possibilidade de alguém atuar bem, tanto na área familiarista como na área de sucessões, se a pessoa não entender de direitos reais. Porque, às vezes, a saída para o seu problema, ele está em alguma normativa de regularização fundiária. Tá? E isso é tão verdadeiro que nós dois sabemos, e assim, se a gente conversar com várias colegas nossas, inclusive semana passada eu tive um papo com algumas delas sobre isso, a gente sabe que certas situações, elas só vão ser solucionadas no âmbito do direito civil, no âmbito dos direitos reais, com normas de direitos reais, com normas de regularização fundiária, entendeu? Porque às vezes acontece um nó, entendeu? Que não consegue ser solucionado em outro âmbito, diríamos assim, tá? Bom, vamos lá. E aí, a gente tem uma questão aí que é uma questão interessante. O que a gente fala aqui hoje, o que se apresenta para a gente o tempo todo, nós somos defensores que atuamos com direitos reais. Nós somos defensores que atuamos com regularização fundiária. A nossa ótica é essa, né? E eu falo isso que é para as pessoas verem como você, às vezes, consegue solucionar um problema, apesar de muitas vezes não ser nem o mais adequado, né, Alex? É importante que a gente fale isso. Às vezes, talvez o mais adequado, dependendo da situação, seria realmente um inventário, a partilha dos bens, tudo certo. Mas, às vezes, as situações de conflitos que existem entre as famílias acabam não permitindo isso, né? Ou então a situação mesmo da falta de regularização fundiária do imóvel. E tem uma situação aí que é corriqueira, Betânia, que as pessoas só procuram regularizar seu imóvel quando o problema acontece, né? Elas não se antecipam no sentido de fazer a regularização fundiária. Então, a própria situação a própria situação de falecimento e de transferência por causa do falecimento é um dos motivos que faz com que a pessoa procure regularizar. Porque não acontecendo isso, a pessoa vai viver ali com seu pai, com seu
com sua mãe naquele imóvel sem procurar regularizar. Então, essa situação conflituosa advém justamente de questões que prementes, né, traz a necessidade de regularização. A sua internet, eu acho que é a sua, Betina, está um pouco, Tá? sua imagem não sei se, eu não sei se é a mesma sua, né? Mas tá um pouco fugida, né? Voltou agora aqui. Talvez pode ser a minha, porque você não tá ruim Melhorou, para mim. melhorou, melhorou. Vamos lá. Tá, olha só, vamos lá. A primeira coisa, Alex, eu só ia te pedir assim, se você pudesse tirar assim os comentários, porque os comentários às vezes Atrapalha. E, me, na me... verdade, eu votei para ver se alguém falava de quem era. Por isso que eu votei. Ah, tá. Não, porque às vezes me desconcentra, assim, porque eu quero ler a participação das É, pessoas. é. Bom, e aí a gente tem alguns cuidados especiais em relação à questão dos requisitos, né? É, é... Ah, sim, antes disso, a gente começou a falar, você falou da internet. É muito importante saber, a primeira coisa que você tem que perguntar quando a pessoa chega na sua frente é quando foi o óbito, né? Sim. Quando foi a sucessão, né? Quando aconteceu, abriu a sucessão. Porque você, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, de ascendente e descendente, você, mesmo que você more no imóvel, com o seu ascendente, você não tem como contar esse tempo que você morava com o seu ascendente, né? Porque você não tem como, a prescrição não vai correr em face dele, você não tem como, esse tempo não tem como ser contabilizado para a sua ação de uso capião, né? Se você está querendo usucapiar o imóvel que era o imóvel especificamente onde esses ascendentes moravam, né? Antes de falecer. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, acho que a primeira coisa que você tem que saber é isso, para você identificar se você pode passar para as outras perguntas, né? A outra coisa que aí eu acho que você tem que fazer, e aí já é entrando realmente naqueles requisitos, que são os requisitos da uso capião, que eu não preciso ficar aqui, não vai dar tempo de esmiuçar todos, e eu também não vou falar de requisito temporal, tá? Porque o requisito temporal ele varia de uma para outra, a gente sabe que tem os requisitos subjetivos também de alguns, mas eu vou falar dos requisitos que são os requisitos que eles importam para a caracterização da uso capião em imóvel de herança, tá? E um que importa muito é a posse com ânimos domini. Porque essa posse com ânimos domini, ela não tem que só ser uma posse com a intenção de ser dono. Ela tem que ser uma posse com a intenção de ser dono de forma exclusiva, tá? E essa intenção de ser dono de forma exclusiva não é só aquela coisa do tipo, eu vou juntar dinheiro e vou comprar a parte dos meus irmãos. Isso é vontade. Isso não é intenção. Isso não é ânimos domini, né? O ânimos domini, a posse com ânimos domini, é quando você entende que ninguém é mais proprietário daquilo do que você. No seu caso, quando eu falo no seu caso, no caso da uso capião de herança, você tem que compreender que você é quem tem direito à propriedade daquele imóvel e não os outros, né? E aí, porque o tempo passou, porque você teve a posse exclusiva, porque todo mundo, cada um deixou para lá, né? E você foi tendo a posse exclusiva, né? E aí tem uma questão interessante que apimenta essa situação, que é sempre quando acontece o escapião em imóvel de herança, sempre vem na defesa os outros irmãos e falam o seguinte, olha, ele só estava morando lá ao longo desses 15 anos, né? E aí a pessoa fala assim, mas isso não vai acontecer 15 anos. Claro que vai. Gente, tem gente que mora na casa dos pais A falecidos vida uma inteira. vida toda e só vai regularizar quando acha que está perto de falecer para os filhos não terem problema com os tios.
Entendeu? Então, assim, mas a gente deixou ele morar lá. Isso era uma mera permissão, era uma mera tolerância. Ele nem tinha posse de tudo. Gente, a posse dele foi transmitida no momento, vou continuar no meu exemplo, que os ascendentes faleceram, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente de perda da posse, os outros que deixaram de agir na forma que tinha que ser dos atos da posse. E aí já vou logo falar uma outra coisa, Alex, que tem relação com a questão da posse exclusiva, que é o momento da transferência da posse, como eu disse aqui no início. O momento da transferência da posse do autor da herança é no momento que a pessoa falece. Eu Essa queria, posse... eu queria só, acho que você vai falar aí na frente, mas você falou assim, quando os irmãos falam, eu deixei ele morar lá, né? É o deixar por 15 anos. E aí você pode verificar esse deixar, que não é bem um deixar, porque toda a manutenção desse imóvel, quando você vai verificar, é feita pelo aquele herdeiro que ficou exclusivamente na posse. Então, foi ele que pagou o tributo, o IPTU, é ele que paga a energia, é ele que paga a água, então toda a manutenção é feita por ele. E como é isso de deixar, né, morar? Então, você tem todo um arcabouço em torno disso que faz com que demonstre que realmente não é o deixar por deixar. E aí é uma insistência em tentar configurar uma mera permissão de uma coisa que, na verdade, você que perdeu a posse. Isso, isso. Né? Eu deixei ele morar, mas na verdade você que perdeu a posse. E aí eu já vou entrar um pouquinho nisso para falar da perda da posse. Porque quando os outros perdem a posse, eu até acho que eu fiz até um post ou um vídeo sobre isso outro dia. Eu não me lembro direito. Mas assim, no momento, não existe um momento, tipo, que momento que essa posse ela se torna exclusiva da pessoa que vai poder usufruir depois. Esse momento ele é conjugado com o mesmo momento que a outra pessoa para de agir de forma de ter relação com a coisa, né? De ter relação com aquela coisa. Alex, eu só queria fazer um parênteses para depois de entrar nisso da perda da posse e aí da posse exclusiva, que é um outro argumento que eu considero extremamente interessante, que é um argumento da função social da propriedade da posse. Esse argumento, ele é um argumento que ele foi trazido pelo professor Bruno Magalhães, que é um professor da EMERGE, da Escola da Magistratura no Rio, na tese de doutorado dele da UERJ. E que ele propõe como condicionante para a configuração da posse apta a gerar a uso capião uma pessoa que dê uma função social àquela posse, àquela propriedade. E esse argumento ele é muito interessante nesse caso de uso capião em imóvel de herança, porque ele eleva a discussão para o nível constitucional. E quando ele eleva a discussão para o nível constitucional, ele barra argumentos como, por exemplo, o direito de herança é constitucional. Acontece que o direito à moradia também é constitucional. E dar uma função social à propriedade é obrigação constitucional. Né? Então, aí, porque quando eu falo desse argumento do direito de herança, eu falo, olha, não pode usucapiar porque eu tenho meu direito à herança e esse direito é constitucional, isso vai me ser tirado. Esse argumento, ele não é um argumento válido, né? Não é que não é eu entendo que não é um argumento válido. Por isso, porque alguém deu essa função social e também por um outro motivo. Você não perdeu o seu direito de herança. Você exerceu o seu direito de herança. Você recebeu a posse daquele imóvel ou a propriedade daquele imóvel. Só que você recebeu a posse civil, né? A posse da lei, que fala no momento que abre-se a sucessão, transmite-se a posse e a propriedade. Você recebeu ela, mas essa posse, ela não é eterna, essa posse civil. Não tem como você passar 15 anos se fiando nessa posse.
Porque em determinado momento, alguém vai assumir o poder sobre a coisa, né? Alguém vai utilizar de todos os atributos da propriedade sobre a coisa, e você, se você deixou isso acontecer, a gente vai falar isso um pouquinho aqui mais para frente, que você pode sim combater isso, né? Mas se você deixou isso para lá, não é aquela regra das sucessões que vai te garantir aquela posse nos próximos 20 anos. Entendeu? Então, assim, isso é importante para a identificação do momento que você perde a posse do imóvel, né? Quando você perde aquela posse, a pessoa que está no imóvel é a pessoa que efetivamente passa a utilizar o imóvel como um todo. A pessoa que tem uma posse de um imóvel é a pessoa que tem gerência econômica sobre ele. É a pessoa, quando eu falo em gerência econômica, não é o que pode parecer para as pessoas, tipo a pessoa que aluga ou a pessoa que arrenda. É a pessoa que mora, por exemplo. Ou pode ser a pessoa que aluga. Pode ser, pode ser, pode ser a pessoa que mora. Eu já falei aqui outras vezes, pelo amor de Deus, quem acompanha a gente nunca no mundo vai falar que, com exceção daquelas espécies, porque a gente tem espécie de uso capião que exige moradia. Mas tem outras que não exigem. Então, assim, quem vê nossas aulas aqui, estuda aqui com a gente, não tem como falar que em espécie que não precisa de moradia, que tem que ter moradia, tá, gente? Porque posse, em algumas espécies, não é exigido que a pessoa esteja morando no imóvel, tá? Olha só, quem tem gerência socioeconômica do bem, quem tira proveito do bem, né? Quem tem a posse é quem tira proveito do bem. E a gente pode identificar se essa pessoa, ao longo do tempo, ela deixou esse bem para lá ou não. Você quer ver uma forma da gente identificar isso? E é uma das perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. Quem é que paga o tributo do bem? E eu estou falando isso porque isso tem uma relação direta com o abandono, né? Perder a posse, abandono, forma de perda da propriedade, né? Quando a pessoa deixa de cuidar daquele bem, para de externalizar os atos da posse e para de pagar os tributos e em determinado momento, se outra pessoa não estiver dando função social àquele imóvel por meio de uma posse, aquele imóvel pode ser até arrecadado pelo poder público, né? E como é que você identifica isso? Como é que presume-se isso? Quando a pessoa para de pagar os impostos. Então, assim, pergunta importantíssima, né, para a pessoa que está lá, que quer usucapi, ou para a pessoa que está do outro lado também. Olha só, quem é que é o contribuinte, se for imóvel urbano, do IPTU? Ah, o contribuinte do IPTU já sou eu. Quem é que paga? Quem é que paga? Né? Ah, tá. Quem paga sou eu. A conta saiu da conta de quem o pagamento? Ah, sou eu. Tá. Então tá. Outra pergunta para finalizar. Os outros irmãos, eles depositaram na sua conta para te ajudar a pagar, para dividir esse imposto com você? Ah, não ajudaram há 10 anos, eu estou pagando sozinho. Você já começou a configurar aí sua posse exclusiva. Quem é que faz a manutenção do bem? Quem que contrata prestador de serviço? Quem? Se é aquela pessoa que pretende ser uso capiente, né? Manutenção, quem é que escolheu? Aí eu até brinco assim, quem é que escolheu aquela prestação de serviço daquela casa que pode ser escolhida? Tipo a internet, se é uma operadora, se é outra, telefone fixo, se é uma operadora, se é outra. Porque assim, água, luz, não tem muita opção. Mas quem foi que escolheu o que podia ser escolhido para aquela casa? Quando eu falo de manutenção do bem, Alex, eu nem estou falando a pessoa mora no bem, ela paga a conta de água e de luz. É ela que gastou, não é isso que eu estou falando. Sim, sim. Quando eu falo de manutenção, eu estou falando de obra. Olha, o telhado precisa trocar. São todos os irmãos que se cotizam? Não, sou só fulano que paga, né, a vida toda. Imposto, é todo mundo que paga. Quer ver uma outra coisa também
para você identificar se a posse do bem é exclusiva, o imóvel, suponhamos que o imóvel tenha causado dano a outro imóvel. Por exemplo, o imóvel é apartamento, e aí tem uma infiltração no apartamento de baixo. Quem é que era o réu dessa ação? Era a pessoa que morava? É o uso capiente? Porque se for o uso capiente, é porque todo mundo naquele condomínio identifica aquela pessoa como uma pessoa responsável pelo aquele bem, né? Deveu ao condomínio? Quem é que é o cobrado na ação de condomínio? Né? Teve problema? Recebeu multa no prédio? Síndico. A pessoa pode ser síndica. Se for o síndico, você que é responsável por aquele bem, é você que toma conta de tudo. Assim, existe um momento que você pode não saber o dia, a hora, mas você vai comprovar isso através dos documentos que você vai juntando, né? Gente, até porque, assim, vamos ser, são poucos os casos, e olha que a gente tem caso pra caramba. São poucos os casos que alguém já chegou na defensoria, tipo assim, olha, doutora, ontem eu completei 5 anos, por favor, eu quero entrar com uma luz campeão especial, né? Isso às vezes acontece porque a gente fala que a pessoa chega lá sem o direito, achando que tem um direito, por exemplo, um campeão especial, e a gente vê que ela não tem o direito a um campeão especial, a gente fala assim, ó, você volta daqui a tanto tempo. Entendeu? Aí a pessoa volta daqui a Volta, é isso que quer dizer. E volta, né? Entendeu? Não, volta daqui aquele tanto tempo. Mas assim, ninguém fica contando lá, tipo, olha, falta um dia para minha uso campeão especial. Então, assim, quando a gente fala que, tipo, não tem um dia, certo? Não tem uma... São vários elementos que vão se agregando que fazem com que você possa identificar, no caso concreto, se aquela pessoa é realmente a pessoa que tem a posse exclusiva do imóvel. Aí você pode até falar para mim assim, Betânia, mas olha só, a posse exclusiva do imóvel é difícil, porque assim, o fato da pessoa não utilizar um imóvel, por exemplo, o imóvel dos pais era no interior, e aí ficou um irmão morando lá, e eu não vou lá, né, com uma certa frequência. O fato de eu não usar aquele imóvel com frequência não significa que eu perdi a posse do bem, porque o desuso não faz você perder a posse. Vide, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa de praia e que vai uma vez por ano e que não perde, né? Que não perde esse imóvel. Olha só, esse argumento ele é válido, ele é utilizado pela parte contrária. Só que tem outros elementos que não é o uso em si, né? Porque, gente, não é somente o uso, é você exercer o poder sobre a coisa. Se aquele imóvel tipo, é um sítio e ele está arrendado, quem foi que assinou o contrato de arrendamento? Foi todo mundo? Se foi todo mundo, complica. Mas se não foi todo mundo, se foi só aquela pessoa, entendeu? Quem é que firma todos os contratos em relação a quê? Quer ver testemunha ótima? Testemunha ótima. Testemunha prestador de serviço, que identifica quem te pagou a vida toda para manter aquele telhado, para trocar o telhado, a caixa d'água, quem te pagou a vida toda, o dinheiro saiu da conta de quem. E testemunha que não conheceu o autor da herança. Testemunha que te conhece há 5 anos, há 10 anos, que não conhece nem seus irmãos. Essa testemunha é ótima. Betânia, mas olha só, como assim ótima? De repente a pessoa nem me conhece pelo prazo todo da uso capião. Mas é a pessoa perfeita para você fazer aquela pergunta na sala de audiência. Você conhece as outras pessoas aqui? Se você tiver essas outras pessoas, outros irmãos, se você tiver que comprar o imóvel X da rua Y, você quer comprar ou você quer alugar, você vai procurar quem dessa sala para fazer o negócio com você? De quem que você compraria? Porque eu já disse isso até em outras aulas. A aparência de quem pode dispor do imóvel, né, e a certeza de outras pessoas que se quisessem comprar, comprariam de fulano, né, de que é fulano que pode me vender, isso é uma demonstração muito forte que aquela pessoa tem aquela posse com ânimos dono. De que a pessoa tem aquela posse
qualificada e, nesse caso, exclusiva, porque a pessoa não identifica nenhum daqueles outros irmãos. Porque se você talvez dizer, não, mas olha só, tem seu Zezinho da venda que conhece a história do imóvel desde o início. E aí seu Zezinho vai. Você vai levar seu Zezinho para ser sua testemunha. E seu Zezinho vai falar, você vai fazer a pergunta, e seu Zezinho vai falar a verdade, que o imóvel era do pai, que em determinado momento você começou. Só que aquela pessoa que nem conheceu o seu pai ou a sua mãe é aquela pessoa que vai caracterizar hoje, nos últimos 5 anos, aí dando exemplo do campeão especial, nos últimos 5 anos, quem é que mora naquela casa? Entendeu? Então, assim, Alex, são questões, é óbvio que isso a gente está falando da pessoa que realmente a gente consegue configurar isso, porque pode ser que não seja nada disso. Pode ser que a pessoa eventualmente more na casa, pode ser que haja um acordo entre os irmãos, determinada pessoa pode estar numa situação financeira mais complicada, e aí realmente haja um acordo entre os irmãos de que a pessoa more na casa durante um determinado tempo. Entendeu? Mas assim, o que acontece com isso? Tá acabando o tempo, né? A gente está chegando, a gente tem 9 minutos. Não E começa aí a me apressar, não. eu quero que você fale sobre a possibilidade, né? É muito interessante esse ponto de o herdeiro sozinho, ele conseguir, se há a possibilidade dele usufruir um bem que ele tem copropriedade, né? Na verdade, com outros, né? Na situação de ter transmitido para Mas outros agora eu irmãos. queria falar de uma outra coisa antes disso, que Fale, serve mas também é para a isso, isso é muito questão da interessante. Mas copropriedade. Alex, a gente começou atrasado. Eu tenho ainda uns 10 minutos aí, tá? tem não, a gente vai perder a live. Não, quanto tempo eu tenho? A gente começou atrasado, tá? A gente começou Vamos dizer, você tem 10 minutos, 10 minutos. Tá, olha só, eu quero falar uma coisa que é oposição, tá? Porque é óbvio que a posse tem que ser sem oposição e ininterrupta, né? Óbvio que a posse tem que ser. Como é em todas as espécies de uso capião, né? E aí eu queria falar disso porque aí as pessoas muitas vezes chegam assim, doutora, mas eu não tinha como fazer oposição. Engana-se. Porque existe a possibilidade de você, inclusive, ingressar com uma ação possessória contra o outro herdeiro que está te impedindo de ingressar no imóvel. E aí tem uma outra pergunta, Alex, que é ótima. Cada vez que José é o uso capiente, tá? João é o irmão. João, quando você ia lá nesse imóvel, você avisava para José, você pedia permissão de José, tipo, eu posso ir passear na sua casa, porque isso já configura que você perdeu o poder sobre a coisa. Entendeu? Então, assim, se eu estou privado da posse, se eu estou privado de utilizar aquele bem, como aquela pessoa que está lá, eu tenho que ingressar com uma ação possessória. E isso já é consolidado. O herdeiro pode ingressar com uma ação possessória em face de outro herdeiro que esteja limitando a utilização do seu imóvel. Né? Da mesma forma que um coproprietário, isso estou falando do herdeiro quando ainda não tem divisão, como o Sim. coproprietário também. Né? Então, assim, tem que agir. Outra ação também que é interessante é quando aquele imóvel, na verdade, ele é um imóvel que gera frutos, né? Ele está alugado, ele está arrendado, tem plantação à meia, né? Você pode fazer uma ação, se é só uma pessoa que está recebendo, se é só um herdeiro, você pode entrar com uma ação para questionar a questão do enriquecimento ilícito, né? Então, tudo isso pode ser feito, né? Tudo isso pode ser feito mesmo. Então, assim, você pode se opor, né? Como não se opor, né? E aí, para quem quer saber um pouquinho disso, eu já indico para as pessoas acompanharem aqui nossas aulas sobre ação possessória, porque não vai dar tempo de entrar nisso profundamente agora. Agora, eu só quero falar uma coisa. Bate-boca na porta de casa, discussão de família, print de WhatsApp. Essa casa também é minha. Que barra sei que. Isso não é oposição, gente. Oposição é alguma medida, tá? Que efetivamente faça aquela posse qualificada
ser interrompida. Porque senão não é oposição. Ah, porque você tomou conta de tudo. Ah, não sei o que. Isso não é oposição. A gente já falou isso aqui quando a gente tratava de posse qualificada várias vezes. Por favor, observem isso, tá? A outra coisa também, para desconstituir essa posse sem oposição, é a abertura do inventário, né? Porque qualquer herdeiro pode abrir um inventário, né? E aí a gente escuta muito, Alex, muito. Como a gente escuta? Mas fulano que morava na casa não quis abrir o inventário. Amigo, você é herdeiro, né? Então, assim, você tem milhares de formas de fazer isso. Então, não deixa acontecer, porque você pode conseguir configurar uma oposição, tá? Deixa eu ver aqui mais. Eu tenho muita coisa importante para falar, mas você não vai me dar mais muito tempo para falar. A gente não pode passar do tempo, senão a gente não consegue deixar ele lá no nosso feed, né, e no nosso IGTV. Até Tá, pode ficar então, falando aqui, mas às vezes ele derruba, né? o que você me perguntou há pouco? Eu falei sobre o julgado do... Na verdade, a possibilidade de um único herdeiro usucapiar. Quais são os requisitos que ele tem que ter? Quais são... Não, super existe essa possibilidade, né? A gente está aqui dando o caminho das pedras para quem tem uma demanda, uma situação igual a essa. Agora sim, o que você tem que identificar? Posse exclusiva, essa é né? a chave, né? Posse exclusiva pelo tempo necessário para a configuração daquela uso capião. Aí Na eu questão pergunto, da copropriedade, isso já é mais do que. Todo mundo sabe disso, que é possível usucapiar uma posse de um imóvel em condomínio, né? Quando existem várias propriedades, você usucapia a parte daquela outra pessoa, né? Desde que você tenha a posse exclusiva daquele imóvel. Então, tudo isso é possível. Agora, qual é a chave do negócio? Identificar se a pessoa tem posse exclusiva, sem oposição. Agora, é muito importante uma coisa. A posse do uso capiente, ela tem que ser contínua, sem interrupção, sem vacilação. Por quê? Ele ficou lá 3 anos, ninguém pagou imposto nenhum. Depois, olha, gente, eu tô aqui, eu vou pagar, tá? Esses 3 atrasados. Tá bom, pagou os 3 atrasados. Passou mais 3 anos, aí atrasou de novo. Ó, gente, eu não vou pagar de novo sozinho mais não. Vocês me ajudem aí e dividem aí comigo. Aí, vacilação. Aí você pega e começa a contar seu prazo todo de novo depois que todo mundo pagou. Por quê? O prazo, para satisfazer o prazo da uso capião X que você quer usar, você tem que efetivamente cumprir aquele prazo de posse exclusiva, sem oposição, com ânimos domini e ininterrupta. Tá? Outra coisa importante também. Essa questão existe essa questão emocional relacionada ao inventário, que é assim, eu cuidei dos meus pais, eu tenho o direito de ficar na casa. E lá no início eu falei que a posse pacífica, ela é aquela posse com ânimos domini, é aquela posse quando a pessoa acha que ela é mais proprietária do que a outra. E aí é muito importante que essa fala, eu tenho direito de ficar com a casa porque eu cuidei dos meus pais, ela não é uma fala que ela equivale a isso que eu estou falando. Porque quando eu falo que a lógica é eu me sinto mais proprietário do que os outros, não é por uma lógica emocional que isso tem que ser olhado, entendeu, Alex? É quando a pessoa acha que ela é mais proprietária do que as outras pessoas, porque é ela que tem a ingerência e o poder econômico sobre o bem. É ela que usufrui daquele bem. É ela que mantém aquele bem. Né? É ela que cuida daquele bem para aquele bem ficar em pé. É como se fosse assim, ó. Se aquela pessoa não tivesse lá, o bem estaria abandonado e eles isso. perderiam a propriedade. Entendeu? Então, assim, é por isso que essa questão emocional, e aí eu disse aqui no início, que o nosso recorte aqui é de direitos reais, é de regularização fundiária. Então, quando a gente fala essa aula aqui, a gente afasta as questões que são questões relacionadas
ao direito das sucessões, quando a gente fala das questões de divórcio, são as questões de direito de família, não que você tenha como afastar. Eu falo assim, ó, você tem que fazer perguntas aqui, são perguntas relacionadas à sucessão, porque uma coisa influencia na outra. Mas o viés que a gente tenta mostrar aqui é que existe sim, pela via da regularização fundiária, a possibilidade de uso capião em imóvel de herança se a pessoa tiver posse exclusiva pelo tempo necessário. E aí eu citei aqui alguns exemplos de como o documento e como você pode provar isso, né? A pergunta, testemunha e tal. Posse exclusiva pelo tempo necessário e os requisitos outros da uso capião, se forem requisitos de caráter subjetivo. Por exemplo, uso capião familiar não tem como, né, gente? Não tem como fazer uso capião familiar, né? A ordinária eu acho muito complicada, né? Mas aí todo mundo já sabe a minha opinião sobre ordinária também, né? Sobre uso capião ordinária, né? Então, assim, você tendo essas possibilidades, você tendo essa possibilidade, é possível sim. Agora sim, eu queria falar uma outra questão rapidamente, Alex, porque assim, já sei que você vai me brigar comigo, mas é bem rápido. Sobre a via procedimental que você vai buscar a sua declaração de uso capião. Se vai ser a via judicial ou se vai ser a via extrajudicial, tá? E aí, o que eu queria falar sobre a busca pela via extrajudicial é que se tiver impugnação, o registrador ele vai tentar conciliar e mediar, tá? Mas se ele não conseguir conciliar e mediar, ele vai simplesmente fazer um relatório circunstanciado e vai te entregar aquilo para você emendar a inicial e ir para a via judicial. Então, é muito importante que a pessoa que esteja atuando nesse caso converse muito com os capientes para entender se vale a pena tentar buscar a via extrajudicial. Porque ainda é muito importante. Ah, não, mas meu irmão X já falou que eu posso usucapi. O Y é que está complicado. Olha, muito cuidado em como vai ser essa declaração do irmão X. Porque essa declaração do irmão X tem que ser uma declaração de não oposição. Porque se for uma declaração de que ele te cedeu a parte dele, se alguém cede alguma coisa para você, porque você não tem posse exclusiva, você não é dono, tá? Então, assim, é muito importante essa questão até da nomenclatura para depois você não dar um tiro no pé. Era isso, não deu para falar tudo porque tinha muita coisa, né, de quem é requerido, de quem não é requerido, mas dei uma visão geral. Foi muito bom. Agradeço aqui a quem esteve com a gente até o nosso final aqui. Continue nos acompanhando, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, do Facebook, Telegram. E quando a gente avisar, vai ter uma aula fechada, se inscrevam para a aula fechada, porque assim, o que eu falei aqui foi o resumo do resumo do resumo do que a gente falou na aula fechada. Porque lá a gente falou que documento, o que cada documento provava, todas as perguntas, todos os detalhes procedimentais que não deu tempo da gente falar aqui hoje. Pronto. Terça-feira, um convidado especial nos nossos 20 minutos de reais, viu? Até então. Uma ótima noite para todos. Tchau, Tchau, gente. Boa noite.